Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal e à parte 4 do nosso tutorial desenvolvendo o jogo da velha com a linguagem de programação C. E hoje vamos fazer uma função ou um procedimento que vai auxiliar muito durante a execução do jogo. Um procedimento para imprimir na tela a nossa matriz, o nosso jogo da velha. Aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro e seja bem-vindo à parte 4 do nosso tutorial. Antes de começar a escrever qualquer linha de código, é interessante que fique bem claro na nossa cabeça como que nós queremos imprimir estas informações na tela. Então, apenas para dar um exemplo, como que eu quero imprimir, como que eu quero que o nosso jogo apareça na tela. Eu vou construir aqui então para ficar mais fácil para a gente entender como que eu desejo essa exibição na tela. Imagine que um jogador já jogou a posição X, aí eu quero então que apareça uma barra, nós teremos então a segunda posição, uma outra barra, aqui pode ser um outro X. Quando eu vou para a linha de baixo, eu quero então que apareça uma linha pontilhada, e aí então eu vou construindo esse nosso tabuleiro com estes caracteres. Então eu quero que apareça algo mais ou menos desse jeito, para facilitar então a compreensão dos jogadores. Só que, além de exibir a matriz dessa forma, eu quero também exibir os índices, para que o jogador saiba exatamente qual posição ele quer jogar. Então, aqui em cima, perceba, eu tenho a coluna 0, a coluna 1 e a coluna 2. Só que eu também quero exibir as linhas. Então, eu vou dar aqui um espaço. Então, nós teremos a linha 0, a linha 1, e a linha 2. Então, o jogador irá escolher qual a posição que ele quer jogar, indicando a linha e a coluna. Então, se ele quer jogar nessa posição, ele vai jogar na posição 0, 0. Se ele quer jogar nesta posição, ele vai jogar na linha 1 e na coluna 2. Então, eu quero uma exibição mais ou menos desse jeito. Eu vou comentar estas linhas aqui, para deixar aqui para ajudar nesse processo de construção do nosso procedimento para imprimir esse nosso tabuleiro na tela. Bom, é um procedimento que vai imprimir, então eu não preciso dar nenhum retorno para ninguém. Então, ele é do tipo void. Vou chamar de imprimir. Não precisamos receber nenhuma informação como parâmetro, porque as nossas variáveis são globais. E aqui, então, eu vou escrever as linhas que eu preciso para imprimir a nossa matriz, mais ou menos dessa forma. Bom, como é uma matriz, então nós precisaremos de duas variáveis para controlar os comandos para os nossos laços, a repetição. Eu vou chamar de L e C, de L de linha e C de coluna. Então, o primeiro para, começando em 0, indo até menor que 3, porque a nossa matriz tem 3 linhas e 3 colunas. E o for mais interno para comandar, então, o acesso às linhas, também começando em 0. Ok, feito isso, eu vou agora olhar para esse modelo que eu construí aqui, qual a primeira coisa que aparece. E perceba que nós temos uma linha aqui, imprimindo coluna 0, coluna 1, coluna 2. Esta linha, ela precisa ficar fora dos meus comandos de repetição, porque senão ela vai ser impressa várias vezes. Então, eu vou colocar ela aqui em cima. É claro que provavelmente nós teremos que fazer alguns ajustes nesse nosso procedimento, mas isso nós faremos então a hora que a gente for testar de fato o nosso programa. A princípio, o que eu vou colocar aqui?
Vou dar um espaço, linha 0, espaço, linha 1, espaço, linha 2, e aí vou saltar uma linha. Provavelmente eu precisarei colocar mais espaços aqui, mas eu vou deixar para fazer essas alterações quando a gente for de fato testar o nosso jogo. Feito isso, qual a próxima coisa que aparece? Perceba que aqui nós imprimimos o índice da linha. Então, essa impressão da linha, ela tem que ficar dentro, entre os dois paras. Por quê? O primeiro, ele vai controlar a exibição das nossas linhas. Perceba que quando o nosso L for 0, o nosso C vai variar de 0 até 2. Então, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então, a impressão desse 0 indicando a linha, ele vai ficar antes do segundo para. O segundo para, o segundo for, é o que vai fazer propriamente a impressão da nossa matriz. Então, antes deste segundo para, eu vou imprimir um número inteiro e vou acrescentar um espaço. Que número inteiro é este? É o nosso próprio L, que vai controlar aqui linha 0, linha 1, linha 2. Então, basta colocar aqui L, que é a nossa variável para controlar o acesso às linhas. Ok, imprimi esta primeira linha, que indica os índices das colunas. Imprimi o índice da primeira linha. Agora eu vou propriamente imprimir a nossa matriz. Só que aí eu preciso tomar uma decisão aqui. Lembram que nós fizemos uma função para verificar se um caractere é válido? Eu não posso simplesmente exibir a minha matriz. Nós estamos iniciando ou inicializando a nossa matriz com o caractere A. E eu apenas quero imprimir os caracteres X e 0. Se em uma determinada posição existir um A, significa que aquela posição ainda não foi jogada, então eu quero imprimir um espaço naquela posição. Então, vamos utilizar esta função para verificar se o caractere de cada posição é válido. Se ele for válido, nós iremos imprimir ele, se não, iremos imprimir um espaço. Então, vamos voltar aqui no nosso procedimento. Vamos colocar aqui um if, vamos chamar a nossa função é válido. E aí o que nós passamos para esta função? Nós percebemos aqui, olha, nós enviamos um caractere. De onde virá esse caractere? Da nossa matriz na posição LC. Então, se esta função retornar 1, significa então que o caractere presente nesta posição da matriz ou é um X ou é um 0. Significa que alguém já jogou naquela posição. Então, nós vamos imprimir aquele caractere. %C para imprimir um caractere. De onde virá esse caractere? Da nossa matriz LC. Caso contrário, ou seja, se essa função retornar 0, significa que nesta posição da matriz eu não tenho nem um X e nem um 0. Então, a posição ela está vazia, ninguém jogou naquela posição ainda. Então, nós vamos simplesmente imprimir um espaço. Então, basicamente, a estrutura do nosso procedimento é esta. E aí, vamos para uma outra parte. Aqui em cima, então, na linha 92, nós estamos imprimindo os índices das colunas. Na linha 94, nós estamos imprimindo o índice da linha. Nas linhas 97 e 99, nós vamos decidir qual caractere que será impresso aqui. Perceba que em seguida nós temos uma linha pontilhada. Como este for interno da linha 95 é o que controla a exibição da linha, quando ele terminar, nós queremos então exibir uma linha pontilhada e saltar uma linha, para então iniciar a impressão da linha seguinte.
Mas está faltando um detalhe. Perceba que em cada linha da minha matriz eu estou separando os caracteres com esta barra na vertical. E eu ainda não acrescentei esta barra aqui. Como eu mencionei, esse procedimento ele vai precisar de ajustes quando nós realmente formos testar o nosso jogo. Mas vamos tentar fazer o mais próximo possível desta exibição. Então eu vou colocar um espaço antes e um espaço depois de cada caractere. Então se aqui eu tinha apenas um espaço, eu vou colocar mais 2. Percebam que agora eu preciso colocar aqui a barra vertical e aqui também a barra vertical. Mas tem um detalhe. Eu sou um pouco perfeccionista, não sei se já deu para perceber. Se eu deixar o meu código exatamente dessa forma, percebam que quando chegar aqui no final, também será impresso uma barra dessa forma. E aí vai descaracterizar o nosso jogo um pouquinho, porque na verdade não existe essa barra quando a gente está jogando no papel, com lápis ou com caneta. E eu não quero que essa barra apareça. Eu quero que essa barra apareça apenas para dividir a coluna 0 da coluna 1 e para dividir a coluna 1 da coluna 2. E aí como que eu faço isso? Pelos índices das colunas. Percebam o que eu acabei de dizer agora. Eu quero que apareça a barra apenas na divisão da coluna 0 com a coluna 1 e da coluna 1 com a coluna 2. E aí, o que eu posso fazer então? É muito simples. Percebam que eu não coloquei chaves nesse if porque ele só tem esta linha aqui dentro. Então, eu vou colocar chaves aqui. Pronto. E antes propriamente de printar, de imprimir essa linha, eu vou fazer um outro if para verificar se quem é o nosso índice de coluna é o C. Então, eu tenho que imprimir a barra apenas se o C for 0 ou 1. Então, se a nossa coluna for menor que 2, então nós faremos esta impressão aqui, com a barra. Caso contrário, então, else, que é o se não. Caso contrário, nós faremos apenas a impressão do caractere sem a barra, que será então a impressão, por exemplo, desse último X aqui. Depois dele não tem a barra. E aí o que nós colocamos depois dele? Na verdade, perceba o seguinte. Quando coluna for 0, vai ser executado este comando ou este. Perceba que falta alterar aqui, fazer a mesma verificação. Então, eu vou copiar esse if, vou acrescentar as chaves, porque o nosso else terá mais de uma linha também, e vou fazer o mesmo teste. Se a nossa coluna for menor que 2, então eu vou imprimir espaço com uma barra no final. Se não, nós vamos simplesmente imprimir o espaço sem a barra no final. Aí o que acontece? Quando o nosso C for 0, nós vamos imprimir esta parte ou esta parte. Quando o nosso C for 1, novamente vamos cair aqui ou aqui. Quando o C for exatamente 2, que é a nossa terceira coluna, nós vamos cair aqui ou aqui. E aí percebam que após a impressão do caractere, nós temos que saltar uma linha. Só que aí eu precisaria então colocar um contrabarra N aqui e outro contrabarra N aqui, porque eu não sei exatamente aonde ele vai cair. Ele pode cair tanto aqui quanto aqui. Mas, para evitar então escrever dois contrabarras N, ao invés de colocar aqui, eu coloco no início desta linha. Percebam, esta linha só vai ser executada quando finalizar a impressão de uma linha. Então, independente do caractere que foi impresso, quando finalizar a impressão dessa linha, como que eu sei que finalizou? Este nosso para interno terminou. Então, quando ele terminar, eu vou saltar uma linha,
para só depois, então, imprimir estas linhas pontilhadas. E quando terminar as linhas pontilhadas, eu vou saltar uma nova linha. Percebe que tem um espaço aqui? Então, eu posso colocar agora, se eu quiser, só que ao invés de acrescentar espaços, eu vou utilizar a tabulação, /T. Fica mais fácil para a gente organizar depois um alinhamento desses nossos caracteres. Ok, o nosso procedimento está praticamente pronto. Vamos recapitular então o que nós estamos fazendo. Nesta linha 92, nós estamos unicamente imprimindo os índices de nossas colunas, coluna 0, coluna 1 e coluna 2. Como eu já coloquei um /T aqui para o espaço da linha pontilhada, então, ao invés de colocar um espaço, eu também colocarei um /T aqui. Lembrando, na hora de executar, nós teremos que alinhar corretamente, fazer alguns ajustes para tudo ficar alinhado bonitinho da forma como nós queremos. Então, na linha 93, nós temos o para, que vai controlar o acesso às linhas. Na linha 94, nós estamos imprimindo o índice da linha, que vai ser esse primeiro 0, depois o 1, depois o 2. Na linha 95, nós temos o nosso segundo para então acessar as colunas. E dentro destes dois paras, a primeira verificação que eu faço então é: esta posição LC da matriz é válida? Já foi jogada? Se ela for válida, e se C, ou seja, se a coluna for menor que 2, então nós vamos imprimir o caractere que está nesta posição da matriz. Se o nosso C for exatamente 2, ou seja, a nossa última coluna, nós vamos então imprimir o caractere que está na posição da matriz sem a barra final. Ok? Contudo, se esta posição da matriz não possuir um caractere válido, ou seja, se não for um x nem um 0, então, se C for menor que 2, nós vamos imprimir o espaço seguido de uma barra vertical. Se não, nós vamos simplesmente imprimir um espaço. Significa que ele é o último caractere da nossa coluna. E em seguida, então, nós vamos saltar uma linha, inserir um espaço de tabulação e imprimir a linha pontilhada separando as linhas e em seguida saltar uma linha para então incrementar o nosso índice de linha e começar a impressão da próxima linha. Então, este foi o procedimento desenvolvido hoje para imprimir o nosso jogo. Assim que nós finalizarmos, nós vamos então testar e fazer os últimos ajustes necessários. Se você não curtiu nosso canal ainda, curta nosso canal, dá um joinha no vídeo aí para indicar para o YouTube que você gostou do nosso conteúdo e não perca o próximo. Na próxima parte, na quinta parte, nós desenvolveremos a função jogar, que é o coração do nosso jogo, a principal parte do jogo. Vai executar aquele fluxo de pedir as coordenadas, verificar se o jogador já ganhou e dar continuidade ao jogo até que alguém vença ou que o jogo finalize ali com as 9 posições preenchidas. Então não perca a nossa quinta parte no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!